Artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Podemos observar que o artigo 313 possui uma excepcionalidade, sendo ela o artigo 356 também no Código Civil, que se trata das espécies de pagamento. Neste caso, é destacado a dação em pagamento, onde o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida, como, por exemplo, eu posso, em vez de pagar em dinheiro, dar como parte um apartamento de menor valor, desde que o credor consista. É coisa estabelecida entre as partes, que será afirmada em contrato. Na teoria geral do pagamento, só podemos pagar o que foi convencionado. O devedor só se libera da obrigação entregando ao credor exatamente o objeto que prometeu a dar, ou que se obrigou a fazer, ou que se obrigou a não fazer, sobre pena da obrigação se converter em perdas e danos. A substituição com efeito extintivo só será possível caso ocorra o consentimento do credor. Artigo 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto a prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Quando faltar o requisito da integralidade, o cumprimento em parte da prestação não será aceito, salvo quando haver convenção nesse sentido, ou quando diante de uma obrigação divisível com diversos credores. Neste artigo 314, podemos observar que a divisibilidade é da substância da coisa, quer dizer, não posso pagar 100 sacas de arroz que devem pesar 60 kg como de costume em 300 sacas de 20 kg cada, pois não foi assim ajustado. Ainda que o arroz possa ser fracionado, não se pode fazer algo que não tenha sido pactuado, mesmo que se trate de obrigação divisível. Alguns autores abrem um capítulo especial para as obrigações pecuniárias. Antigamente, no direito romano, havia o conceito de pecus, que quer dizer gado. Se traduzia no início em escamo. A notícia que tínhamos do direito romano era da troca, gado por ovelhas. É nada mais, hoje em dia, que obrigações de pagamento em dinheiro. Daí que se deriva o termo pecuniário. Artigo 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. O presente artigo adota o princípio do nominalismo, que se considera como valor da moeda o valor nominal que lhe atribuiu o Estado, o ato de emissão ou cunhagem. Todas as obrigações em um dado momento podem se converter em obrigações pecuniárias. Além delas, há ainda as obrigações decorrentes de atos ilícitos, em que o dever de reparação se liquida em dinheiro. Pode ser o pagamento aceito de duas formas segundo o entendimento doutrinário. Pela moeda de curso legal, é toda moeda admitida pela lei como meio de pagamento, tem curso legal no país. Ou pela moeda de curso forçado, que é a única admitida pela lei como meio de pagamento no país. Neste artigo 315, nos perguntamos qual é o vencimento. A resposta é o da obrigação estabelecida. Por exemplo, se a obrigação é representada de uma nota promissória, ela deve ser paga em dinheiro no dia do vencimento. O dinheiro é o curso corrente da moeda, que é o real. O pagamentos em valores sofria, na época da criação do real, o fantasma da inflação. 5.000 cruzeiros poderiam não valer a mesma coisa 10 dias depois. Daí o Supremo fez a diferença entre o pagamento em dinheiro e o pagamento em valor. Ou seja, o valor nominal é aquele que está expresso no título. Em outros casos, devemos recorrer aos artigos seguintes. Artigo 316. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Permite a atualização monetária das dívidas em dinheiro e daquelas de valor mediante índice previamente escolhido. Mas o que seriam prestações sucessivas que está descrito neste artigo 316? Um exemplo disso seria a compra de imóvel e o pagamento do aluguel. Seria o maior exemplo. Isso é uma obrigação de tratos sucessivos. Ou outro exemplo, o contrato da previdência privada. Estabelecer que mês a mês paga-se obrigatoriamente a previdência para que no futuro terá a retribuição daquilo. Até mesmo as contraprestações pagas pelo segurado num contrato de seguro
pode ser paga sucessivamente. Artigo 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. Trata-se de uma atualização monetária proveniente da prévia estipulação contratual, com a teoria da imprevisão, que poderá ser aplicada pelo juiz quando fatos extraordinários e imprevisíveis tornarem excessivamente oneroso para um dos contratantes o cumprimento do contrato, recomendarem a sua revisão. A interpretação deste artigo deve ser feita à luz dos artigos 315 e 478, de modo a se concluir que a sua aplicação restringe-se às dívidas pecuniárias, com o objetivo de se promover a reposição do poder aquisitivo da moeda como meio de pagamento. O artigo 317 é baseado na teoria da imprevisão, que é uma construção jurisprudencial, que é a teoria da onerosidade excessiva. O momento da execução é o pagamento. No direito romano, essa regra era prevista como cláusula rebus sic stantibus. Significava que havia uma desproporção. Tínhamos isso antes do plano real. A prestação estava maior que o valor do pagamento. O Código Civil veio para dizer, portanto, que essa teoria da imprevisão, que alguns denominavam teoria do príncipe, em que os vassalos exigiam do monarca um valor maior pelos seus feudos depois de um período, neste caso, se houver desproporção, o juiz poderá rever. Havia outro princípio no direito romano, dato mihi facto dato tibi ius. Significa que dá-me os fatos que te darei o direito. Ainda falando sobre o objeto do pagamento, o artigo 318 são nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, executados os casos previstos na legislação especial. Posso pagar com dólar, com euro ou com ouro? A resposta é não. A gente não pode pagar com moeda estrangeira, somente com o real. Porém, legislações especiais nos mostrarão que temos exceções. Contratos de exportação e importação em geral, bem como os acordos resultantes de sua rescisão. Contratos de compra e venda de câmbio. E por último, contratos celebrados com pessoas que têm residência ou domicílio no exterior, excetuados os contratos de locações de imóveis situados no território nacional, bem como a sua transferência ou modificação a qualquer título, ainda que ambas as partes já estejam nessa oportunidade residindo no país. Artigo 319. O devedor que paga tem o direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dado. Da prova do pagamento. Para entendermos o que é a prova do pagamento, antes precisamos saber o que é quitação. A expressão vem do latim quietare. O credor está voraz para receber, então eu acalmo. Segundo o dicionário, a quitação é considerada a prova do pagamento e consiste em um documento em que o credor ou seu representante, reconhecendo ter recebido o pagamento de seu crédito, exonera o devedor da obrigação. Portanto, a quitação é a prova do pagamento, e esse documento que o credor entrega ao devedor, a gente chama costumeiramente de recibo. Para que haja a extinção da obrigação, a prova do pagamento é muito importante. Isto significa que a prova do pagamento incumbe ao devedor, por isso, ele tem o direito à quitação sempre que cumpre a obrigação. Ele pode inclusive reter a prestação enquanto ela não for entregue. Em suma, a quitação é a declaração do sujeito ativo no sentido de ter sido satisfeito no seu direito. Normalmente é dada por escrito, que a gente chama de recibo, mas pode derivar de atos inequívocos, como o mesmo sentido jurídico, por exemplo, entrega ou inutilização de título. Artigo 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante. Parágrafo único.
Ainda assim, os requisitos estabelecidos nesse artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. A quitação sempre poderá ser dada por instrumento particular, ainda que o contrato celebrado tenha sido por instrumento público. De acordo com o princípio da relativização da quitação, mesmo que não possua os referidos requisitos, valerá a quitação, se de seus termos ou de suas circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Artigo 321. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Um exemplo do artigo 321. Sandro comprou meu carro, pagou 30% de entrada e depois me deu uma nota promissória. Ela se perde. Então concorda em pagar o valor que fora nela acertado, mas exige que se faça uma declaração de que a dívida foi solvida. Isso para evitar dupla cobrança caso a nota promissória reapareça. Artigo 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. No artigo 322, ela se estabelece como uma prova juris tanto. Um exemplo: o motorista que bate na traseira de outro no trânsito é o culpado presumido. Portanto, a ele caberá provar que não teve responsabilidade pelo ocorrido. Artigo 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. Quando a dívida é representada por título de crédito que se encontra na posse do devedor, a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento, salvo se nele existirem codevedores cujas obrigações ainda não se extinguiram. A presunção de pagamento decorrente da posse do título pelo devedor é todavia relativa, pois o credor pode em 60 dias provar que o título se encontra indevidamente em mãos do devedor. Quando o pagamento é feito em cotas sucessivas, existindo quitação da última, a quitação da última, até prova em contrário, gera a presunção de estarem solvidas as anteriores. Assenta-se na regra de que não é normal o credor concordar em receber a última parcela sem haver recebido as anteriores. Quando a quitação do capital, sem reserva dos juros que se presumem pagos, como os juros não produzem rendimento, é de supor que o credor imputaria neles o pagamento parcial da dívida, e não no capital, que continuaria a render. Determina a lógica, portanto, que os juros devem ser pagos em primeiro lugar. Um exemplo deste artigo 323. Jonatas emprestou a Stefano 10 mil com juro de 1% ao mês. Depois de 2 meses, Stefano procura Jonatas e lhe entrega exatamente 10 mil reais. Se Jonatas aceita, presumir-se-ão pagos os juros. Portanto, não é uma boa ideia aceitar o valor principal sem os incrementos. Cobrem de uma vez o montante. O valor certo da prestação devida de Stefano a Jonas, nesta ocasião, seria de 10.201 reais. Artigo 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. A presunção estabelecida neste artigo é relativa, e o credor poderá em 60 dias provar que foi ilegitimamente desapontado do título, vindo este a ser entregue ao devedor. O prazo estabelecido tem natureza decadencial, razão pela qual caberá ao credor ingressar em juízo dentro do prazo, ainda que a prova do desvio ou desfecho da demanda se dê após o período indicado. Este prazo aplica-se apenas na hipótese de entrega do título ao devedor. Não estará o credor fora dos 60 dias inimido de provar eventual vício de consentimento em recibo de quitação que tenha passado ao devedor. No artigo 324 podemos usar o termo de latim claris cessate interpretatio. Se está claro, cessa-se a interpretação, dispensa explicações. Ou o termo latim também, res ipsa loquitur. Fatos públicos e notórios independem da prova. Exemplo, ontem anoiteceu por volta das 18h30. No parágrafo único, é um prazo decadencial, portanto decai não só a ação, mas o direito em si. É um pequeno prazo para que o credor tenha para se manifestar. Artigo 325. Presume-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação. Se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida.
Tendo o credor o direito ao recebimento da coisa em sua integridade, não será, em regra, obrigado ao pagamento de qualquer encargo para recebê-la. Assim, presume-se que ficarão sob responsabilidade do devedor tanto as despesas de natureza fiscal quanto aquelas decorrentes das providências para que a coisa seja colocada à disposição do credor. A regra disposta no artigo traz presunção relativa, que, portanto, admitirá a prova em contrário, bem como tem natureza dispositiva, cabendo convenção entre as partes. Um exemplo para o artigo 325. Alguém vem a mim e diz: pagarei o aluguel do seu escritório que fica ali no edifício Varig, mas quando do recebimento, se eu já tiver me mudado para outra cidade, o credor arcará com as despesas para o pagamento. Em outras palavras, se eu exijo que o devedor venha até minha cidade nova para me pagar, terei que arcar com as despesas que ele teve com a viagem para o pagamento. Artigo 326. Se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. No silêncio do título, prevalecerá para as obrigações que se pagarem por peso ou medida os critérios de aferição dominantes no lugar da execução. Tal dispositivo tinha mais utilidade na vigência do Código de 1916, quando as medidas e pesos variavam de lugar a lugar. Com a generalização do sistema métrico decimal no país, a regra perdeu relevância. Pagamento por medida é o quê? Podemos explicar com um exemplo. Se eu compro de Fátima a fazenda que ela tem em Goiânia, que mede 10 hectares, o pagamento que ela me fará é de 10 hectares goianos, pois é lá que o pagamento é feito, e lá se localiza a fazenda. Se for em São Paulo, será hectare paulista. Isso é importante porque algumas regiões podem variar algumas medidas, como a de volume de vinho. Tonéis gaúchos podem divergir até pelo material de fabricação do tonel argentino. Portanto, se eu combino com o professor X que ele me pagará aqui em Joaçaba um tonel de vinho de Bento Gonçalves, que espero que meça X metros cúbicos de volume, esta deverá ser a medida aqui em Joaçaba, que é o local do pagamento, independente do local de origem do produto. Este vídeo foi apresentado pelos acadêmicos de Direito Vitor, Gustavo, Luiz, Daniel e Diego, da quarta fase, no ESC.